Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roger da Lura Editorial e essa vai ser nossa primeira aula do Molde Brasil. Obrigado para vocês que se inscreveram no nosso canal, estão inscritos também no curso e eu espero que essas aulas que nós vamos apresentar aqui com vários nomes, né? O Eduardo que está aqui comigo, prazer Eduardo. Prazer. A Aline também, Daniel Moraes, todos eles vão participar, cada um com a sua parte aí durante as aulas desse que é o Molde Brasil. E nessa aula, essa primeira aula, a gente vai começar com uma introdução, né? O que é o projeto, né? O que nós vamos, como nós vamos ajudar você a escrever, a desenvolver sua história, a escrever seu livro, a sair de bloqueios criativos, enfim, tudo isso que muitas vezes os escritores passam, né? O movimento da escrita Brasil, que a gente carinhosamente está chamando de Molde Brasil, é um projeto de escrita que a gente desenvolveu para juntar as pessoas que gostam de escrever, mas muitas vezes ela não tem o incentivo suficiente para escrever todos os dias, ela talvez não sabe onde publicar suas histórias, como conquistar um público leitor. Então a gente desenvolveu essa ideia do Movimento Brasil, que é um movimento para a gente incentivar os escritores em grupo, né? Então, antes de começar, a gente tem algumas tarefas para vocês, tá? Os nossos recados. Então, a gente vai pedir, a partir desse momento, que vocês escrevam todos os dias, tá? Quem não tem o hábito de escrita, quem acha que não é criativo, ou quem acha que falta ideias para escrever, a gente vai dar algumas dicas daqui a pouquinho para você saber de onde você pode tirar essas ideias. Então, o primeiro recado, você vai escrever todos os dias. O segundo recado, a gente vai incentivar vocês a usarem as hashtags MoldeOn e Molde Brasil no Instagram e seguir o nosso perfil lá no Instagram. Todo mundo que escrever todos os dias e marcar o nosso perfil no Instagram, a gente vai repostar, tá? Nos nossos stories todos os dias. Legal. Então, Ô Eduardo, deixa eu perguntar uma coisinha do Molde. O que seria, no caso, Molde On? O que significa Molde On? o Molde On de inglês quer dizer que você está ligado, você está preparado para começar alguma coisa. Então, on em inglês é da tomada, né? Ah, on, legal. Off. Que Então, legal. on você está ligado, off você está desligado. Então, a gente está no Molde On, a gente está ligado. Então, gente, olha, lembrando, hein, ó, a dica é boa, porque você colocando o hashtag MoldeOn e hashtag Molde Brasil, você também vai conhecer outros autores que estão ali participando. Exatamente. A gente teve mais de 200 inscritos ao longo dessa semana, né, para participar do curso, então, essas aulas, né, e é muito legal você poder compartilhar. Que eu acho que é uma das coisas que ajudam bastante para a pessoa até destravar um pouco, ela ver que os bloqueios, muitas vezes criativos da pessoa, as dificuldades que a gente geralmente tem, não são únicas, né? Às vezes a gente acha que estamos sozinhos no mundo, que só nós estamos passando por isso, por essa dificuldade, que a gente tem essa insegurança muitas vezes. Eu acho que é mais uma questão de exercício, de prática, muitas vezes, né? Sim. Tal qual o exercício físico. Se você não praticar, por exemplo, se você for fazer musculação e já pegar um peso muito pesado, você vai ficar com dor, não vai conseguir fazer o exercício corretamente. Então, é um processo gradual e sempre tem que ser constante, ou seja, tem que escrever sempre. E quem também acha que não é criativo, que não tem ideia, não sabe sobre o que escrever, a gente vai ter Legal. algumas dicas aqui, então vai ser a prova de desculpa, esse nosso desafio, essa nossa jornada. Então, para começar, a gente separou aqui uma frase da Annie Lamott, do livro Bird by Bird, que a gente vai apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho. Legal. Uma frase dela que se diz: um dos dons de ser escritor é que isso lhe dá uma desculpa para fazer coisas, ir a lugares e explorar. Outra é que escrever motiva você a olhar de perto para a vida enquanto ela passa e vagueia. Com as informações que a gente vai passar para vocês aqui, vocês não precisam estar o tempo inteiro com a criatividade aflorada. Então a gente vai usar alguns métodos, algumas técnicas para você escrever, mesmo quando você acha que você não tem nada na cabeça. Legal. Né?
Então, como a Anne Lamott diz em outras passagens do livro dela, que a observação é a ferramenta mais importante do escritor. O movimento da escrita ele é composto por 7 vídeos, mais a apostila de 30 dias. Vai servir para a gente criar a rotina para escrever todos os dias. Legal. Então, mesmo para quem não saiba de onde tirar ideias, a gente, com as dicas que a gente vai passar nessa aula de hoje e com as dicas da apostila, você vai ter sempre o que escrever. Então, Legal. Quando você determinar o seu horário lá para escrita, seja de manhã, à tarde, à noite, você colocar o seu fone de ouvido, colocar a sua música, você vai ter sempre alguma coisa na cabeça para escrever. Gente, funciona muito, viu? Sim. Essa apostila tá incrível. Tá muito bonito. Tá muito bem escrito, a gente fez um trabalho bem legal nela, tá bem diagramado, você vai adorar. Toda colorida. E muito legal esses exercícios que o Eduardo passa para aguçar a sua criatividade. Quer dizer, não adianta você esperar a inspiração, vou tomar um banho quente no escuro para vir as ideias na cabeça, porque o banho às vezes ajuda, viu? Sim. Então a primeira coisa, antes da gente efetivamente começar com as dicas, então nada melhor do que a gente ler sobre os escritores que escrevem sobre escrita, né? É claro que isso aqui não é uma lista definitiva, não quer dizer que esses são os melhores livros de escrita, né? Mas são os que a gente separou para vocês e são os livros que a gente usou de inspiração para produzir esse curso para vocês, tá bom? Eu vou passar rapidinho a capa do livro, mas a gente vai deixar essa lista para quem quiser dar uma olhada na Amazon. Tem alguns livros que já são um pouco mais antigos, talvez só sejam encontrados em sebo, né, usados, tá bom? Ou mudou a capa, né, porque às vezes eu tenho livro aqui de uns 10 anos, 15 anos. É verdade. Então são livros de cabeceira, né? Nossa, mas hoje a gente vive numa época que não podemos reclamar, né? Porque antigamente, para achar um livro, às vezes você tinha que sair caçando mesmo nas livrarias por São Paulo. No caso, a gente mora em São Paulo, então a gente tinha que caçar. Sim. E ainda mais para quem mora em interior, que não tem muita livraria, sofria. Hoje você tem internet, né? Graças a Deus você tem internet. E aí você pega o Google e procura, faz uma busca. Inclusive tem no estante virtual, acho que muita coisa, né? Sim. Como você falou, tem bastante sebo. coisa. Legal. Então, o primeiro livro é A Arte da Ficção, do David Lodge. Legal. O segundo livro do James Wood, Como Funciona a Ficção. Então, como já fechou a Kozak Naif, que era a editora que tinha esse título, já está em outra editora, agora não lembro o nome, então mudou a capa. Acho que está na editora do SESI. Então mudou a capa também, tá? Desse aqui. Schopenhauer, A Arte de Escrever, também mudou a capa. Olha só. Esses são alguns aforismos sobre a escrita e tal. Então não é necessariamente sobre dicas sobre a escrita, mas é sobre o ofício de escrever mesmo. Legal. Né? Esse é mais antiguinho, acho que só encontra em sebo, a crônica do Jorge de Sá. Então ele é bem específico sobre crônica, né? Então ele vai falar o que é crônica, algumas dicas para diferenciar alguns tipos de texto. Muito legal, nossa, eu não sabia que tinha tantos livros, olha. Esse, maravilhoso. Esse do Ítalo Calvino, porque ele é dos clássicos, também não é diretamente sobre escrita, mas ele faz um relato dos grandes clássicos, né, dos textos que populam a nossa imaginação. E só para falar uma curiosidade, né, desse livro aqui, porque as capas dessa coleção aqui da Companhia de Bolso é de um capista francês, ele é um artista plástico. E ele que faz a tipografia. Eu adoro essas muito capas. Muito bonita essas capas. Legal. Esse é o Bird by Bird da Anne Lamott, que é a frase que a gente usou aqui. Infelizmente esse só tem em inglês, tá? Mas tem na Amazon para comprar. Um livro muito interessante, muito legal mesmo. O inglês é facinho de ler, não é tão complicado, vale muito a pena. Escrever Seu Livro. Esse é ótimo. Da Laura Bacelar, maravilhoso esse livro. Eu gosto muito. Descobri aqui na Lura. Tem umas dicas preciosas aqui de... Ela faz
ela percorre todo o processo, né, da escrita, desde a ideia até a publicação. De revisão, publicação. Legal. Esse aqui acho que tá meio difícil para ler na câmera. É Em Busca da Prosa Perdida, né, do Antônio Fernando Borges, autor brasileiro. Acho que um dos poucos autores brasileiros aqui. Infelizmente a gente tem pouco, né? Sônia Belotto, professora, né? Professora de escrita. Eu tenho uma história muito boa, assim, muito legal com a Sônia, porque eu, na verdade, quando eu estava querendo escrever o meu livro, eu achei esse livro num aeroporto uma vez para fazer uma viagem na La Selva, né, que já não existe mais, infelizmente, né, mas depois eu acabei conhecendo a Sônia porque ela estava fazendo um curso de escrita criativa, foi muito bom, a gente fez aqui em São Bernardo, inclusive. Legal. Faz uns 15 anos isso e, bom, ela me deu um bom incentivo para escrever. Legal. É legal, um livro ele é curtinho, mas ele é muito bem, eu acho que ele aborda bem, assim, todos os percalços, né, da escrita. Legal. Esse aqui particularmente é o meu favorito, é o Zen Arte da Escrita, do Ray Bradbury. Legal. Que, para quem não está associando o nome à história, é o autor do Fahrenheit 451, que é uma distopia, onde é proibido ler livros. Então é muito interessante o Fahrenheit 451, que virou filme também. Eles fizeram algumas alterações na história, mas é legal pra gente entender, né, qual que é o que pode acontecer quando se proíbem os livros. Esse é talvez um dos mais antigos que a gente tem aqui, que é o Poética do Aristóteles, né, um dos maiores filósofos da história. Impressionante, que legal, né? Então esse aqui não é só sobre a escrita, né, mas o processo de criação mesmo, né? Ele está recomendando um livro aqui para vocês com um pouquinho mais de 2.000 anos só. Sim. Esse aqui já passou pelo teste do tempo, né? Esse aqui é do Haruki Murakami, que é ele foi um dos candidatos a Nobel de Literatura alguns anos atrás, um romancista como vocação. Então tem bastante coisa dele publicada aqui no Brasil. Tem mesmo. Só uma curiosidade sobre ele, ele é o autor dos livros mais roubados nas livrarias do Canadá. Nossa, hein? Que coisa, hein? Eu não sei se isso é ruim ou bom, viu, gente? Eu acho que ele poderia ficar meio orgulhoso, né? Eu também acho. O cara roubar e arriscar tudo ali pra ter... Ele só não ganha os royalties das vendas, né? Mas é legal que as pessoas estão gostando do livro dele. E esse último aqui é um tomo de umas 600 páginas, The Making of a Story. Excelente livro também, da Alice Laplante, não sei se é assim que se pronuncia. Só tem em inglês também, mas é um verdadeiro curso de escrita aqui também. Muito bom, tem na Amazon também. E deixa eu te perguntar, Eduardo, então qual que é a necessidade então, da apostila? A apostila, o autor, ele que está acompanhando as nossas aulas, ele precisa acompanhar a apostila diariamente? É como se fosse um devocional quase? Exatamente. Qual que é o papel da apostila nesse caso? Ela vai ter algumas informações para algumas instruções de uso do nosso curso e do movimento como um todo. E ela tem, a cada dia ela tem uma instrução ou uma sugestão de texto para a pessoa escrever, se ela não se sentir inspirada naquele dia. Entendi. Né? Então, por exemplo, vai ter um dia que a gente vai escrever sobre um sentimento, vai ter um dia que a gente vai escrever sobre um sonho. Então, para cada dia a gente tem um exercício diferente. Por que a gente optou por usar uma apostila nesse sentido? Porque muitas pessoas acham que não conseguem escrever sem ter uma ideia na cabeça. Então, se você acordar um dia com a necessidade de escrever e não sabe sobre o que escrever, você só olha a apostila, pega um dia e escreve. Isso é mais um incentivo para a pessoa. Entendi. Ou então seja, é um complemento dessas aulas, né? É como se você estivesse incentivando a pessoa a ela praticar o exercício da escrita, mesmo que ela não esteja
às vezes, ou um dia bom, que ela esteja animada, mesmo que ela não esteja com vontade, mas que ela crie uma disciplina. Exatamente. Porque, pelo que eu saiba, em torno de 40 dias a gente consegue mudar ou criar um hábito. E escrever se torna um hábito, né? Isso. Inclusive, por exemplo, o livro da Guerra da Arte, né? Que o escritor, qual é o nome dele? O Steven Pressfield. Isso, Steven Pressfield. Ele inclusive fala que foi um processo de 10 anos para ele publicar o livro. Quer dizer, o processo dele levou um pouco mais de tempo, ele tem uma história por trás. E depois mais 10 anos para ele conseguir chegar ao estrelato que ele conseguiu estourar com o livro. O Bradbury mesmo, esse livro você está segurando também. O primeiro romance dele que ele escreveu, acho que foi depois de 14, 15 anos escrevendo contos. Olha só. Ele estava se preparando para escrever um romance. Que legal. Então a gente, aqui nessa jornada, nesse movimento da escrita, a gente está incentivando as pessoas a participarem e enxergarem a escrita como sendo, se não uma profissão, uma coisa mais séria de só você escrever uma vez por semana. Então, como o Roger disse, para você ser um bom escritor, isso leva tempo. Então aqui, eu acredito que não tem nenhum virtuoso entre a gente, né? Não, é muito suor e trabalho, viu, gente? É muito suor e trabalho, né? Então, em tratando de esforço, como a gente vai escrever todos os dias, a nossa sugestão é que vocês escrevam pelo menos 500 palavras por dia. Se for menos, se for 100, 200 palavras, é muito pouco para o cérebro se acostumar a um exercício mais, um esforço mais pesado, né? E também para quem está começando, para quem não tem a rotina de escrita, se a gente estipular, por exemplo, 1.000, 2.000 palavras, é muito desgastante. Então a gente está usando essa média de 500 palavras para não ser nem tão difícil e nem tão fácil, né? Então se for muito fácil o cérebro não cresce, e se for muito difícil desanima. Vocês desistem. Desiste. Né? Então como a gente não está falando para nenhum Stephen King aqui que escreve 2.000 palavras por dia, então a gente vai ficar com 500 palavras. Agora imagine, uma coisa mágica vai acontecer depois de 30 dias, se você escrever pelo menos 500 palavras por dia. Ao final de 30 dias, você vai ter 15.000 palavras escritas. Nossa, hein? É o suficiente para você escrever, é o suficiente para você publicar um e-book, você pode ganhar dinheiro. E só uma nota, para quem está assistindo essa aula no YouTube, para ter acesso à apostila, para ter acesso ao PDF dessa aula, o PDF ele é muito mais completo, tá? Então a gente não está falando tudo aqui na aula, tá? Então para quem está assistindo no YouTube, é importante que acesse o link que a gente vai deixar na descrição, tá? É o cursos.luraeditorial.com.br. Você precisa se cadastrar gratuitamente e na primeira aula você já pode baixar a apostila. Além disso, a gente tem além disso, a gente tem uma planilha de contagem de palavras, tá? Então você coloca lá o tempo que você escreveu no dia e a quantidade de palavras. Então automaticamente essa planilha já mostra para vocês o tempo que vocês escreveram no mês e a quantidade de palavras. Então isso ajuda muito para incentivar vocês a continuarem escrevendo, tudo bem? Então, o que é mais importante aqui na hora da gente criar o hábito? O mais importante, como o Steven Pressfield fala no livro dele A Arte da Guerra, é o comprometimento com a escrita. É a decisão que você toma para você escrever. Então não é a questão de você ligar o seu computador, pegar o seu caderno e a sua caneta para escrever, mas esse seu comprometimento. Então é o que acontece antes da escrita, tá? Então por isso que é muito importante vocês colocarem na cabeça de vocês por que vocês querem escrever, qual a necessidade. Vocês têm uma busca interna, vocês têm uma coisa mais importante, vocês têm uma história que as pessoas precisam ouvir, você trata a escrita como uma questão mais psicológica. Eu às vezes eu tô meio chateado assim com alguma coisa, escrevo e melhoro. É minha pílula de contentamento. Então esse comprometimento com a escrita e com vocês é o mais importante, tá? Então é o que acontece antes da escrita, é o que é mais importante. Então a dúvida que pode surgir agora é: escrever sobre o quê? Já que eu preciso escrever todos os dias 500 palavras,
E agora, se eu não tenho ideia? É o primeiro dia, eu faço o que agora? Bom, a nossa dica é o seguinte: se você acordou disposto, se você tem uma ideia sobre o que escrever no dia, senta e escreva. Separe o seu caderno, o seu notebook, coloca a sua música e escreva, tá? Se essa inspiração for suficiente para você escrever essas 500 palavras. Agora, se você não tiver nada na cabeça, você pode usar a nossa apostila, tá? Com uma dica do dia sobre o que escrever, e essa apostila ela vai te permitir pensar em algumas coisas que talvez você ache que não vale a pena. Então, por exemplo, como eu estou me sentindo hoje, no primeiro dia desse curso? Será que eu estou ansioso? Será que eu estou nervoso? Será que eu acho que não vale a pena? O que as pessoas vão achar de mim? Quem sou eu para achar que eu posso escrever? Eu não sou bom em português, eu esqueço as vírgulas, eu não sei quando usar crase. Então, talvez essas dúvidas surjam na cabeça das pessoas nesse primeiro dia. Seria legal escrever sobre isso, por que não? É verdade. Então, a gente vai entender ao longo dos 30 dias que qualquer coisa vale a pena escrever, certo? Então, se você não sabe sobre o que escrever, a primeira dica, apostila, tá? A gente vai passar, daqui a pouquinho a gente vai passar algumas dicas sobre de onde você pode tirar outras ideias também sobre o que escrever, tá? Mas por enquanto você deixa isso aí. Então o que acontece? Muita gente acredita que exista uma musa inspiradora, tá? Então, ou um muso inspirador, né? Depende de quem está escrevendo. Então a musa inspiradora, ela é uma desculpa para as pessoas escreverem ou não escreverem. Então o que acontece? Muitos autores colocam a musa inspiradora como sendo uma desculpa para o perfeccionismo. Então, se eu não estou inspirado, eu não vou sentar para escrever. Porque como eu sou um artista e eu sou um abençoado e eu sou um virtuoso, eu só escrevo quando estou inspirado. Então eu vou ficar sentado no sofá por 30 dias. Então, num domingo de sol, quando aparecer a inspiração, eu escrevo, sento e escrevo. Aí, os passarinhos cantando. Os passarinhos cantando. Então, quando tiver a situação perfeita, quando o café estiver na temperatura certa, quando o clima estiver o ideal, nem muito frio, nem muito calor, quando a música certa estiver tocando, eu vou sentar e escrever, porque é assim que eu preciso da minha inspiração. Tá? Então, como a gente não acredita nisso, a gente vai apagar a musa inspiradora dessa história. Qual que é o grande problema e a dificuldade, muitas vezes? Não você desistir, mas você protelar, né? Então a resistência vai falar, olha, é muito legal que você faça isso, que você escreva, mas hoje não, amanhã, entendeu? Então muitas vezes a gente tem essa mania, né? De, eu tenho uma ideia, eu tenho algo fantástico para fazer, para escrever, mas amanhã eu farei. Final de semana, já é quinta-feira, quinta-feira é sexta, né? Amanhã já é sexta, vou descansar, passar o final de semana com a família, aí começo na segunda. E aí essa segunda nunca chega, porque aí chega a segunda, você tá cheio de trabalho, fala, não, segunda tá meio corrida, vamos pra terça. Então esse é um grande problema, você começar a jogar um dia após o outro. Como eu disse antes lá, a ferramenta mais importante do escritor é prestar atenção. Então a gente vai precisar prestar atenção em tudo. Prestar atenção na gente, nos nossos sentimentos, nas pessoas que nos rodeiam, no ambiente, nos sons, nos cheiros, né? No aroma, no perfume de quem está passando. Então a gente vai tentar encontrar significado em tudo na vida. Então a observação vai aflorar todos os nossos sentidos. Muito bom. Né? Então qual que é a nossa dica aqui? A gente vai anotar tudo que chamar a nossa atenção. Tá? Então é importante que a gente tenha sempre um caderno à mão. Então quem não gosta, eu particularmente gosto de caderninho, eu deixo o caderninho no bolso e eu prefiro fazer as anotações na mão. Mas quem não quer ou está sempre com o celular, usa o aplicativo de notas no celular. Anota, o que você vai anotar lá? Você vai anotar o que você vê de interessante, de diferente, algum som que você não conhece. De onde será que vem aquele som? Um barulho esquisito? Será que é um bicho? O que é? Então, é legal você sair às vezes na rua e sentar numa praça. É um observador, né? A gente vai se tornar um observador da vida. Verdade, nossa, é muito legal. Pegue um ônibus, gente, pegue um trem. Dá pra observar tanta coisa num trem. Quantas pessoas você vai ter contato ali, vai ver.
né? Cada um com as suas histórias, cada um com seus trejeitos, né? Isso. Muito legal. Aí então a gente vai começar a prestar atenção à nossa volta, a gente vai prestar atenção aos sons, às pessoas que estão andando, a casais que estejam de mão dadas ou mão separada, como que eles estão interagindo entre eles, né? Então a gente vai prestar atenção na conversa das pessoas. Você sabe que eu tenho uma história, eu vou falar aqui pra vocês porque eu não posso esquecer de contar essa história. Eu tava com a Aline uma vez, a gente tava no Rio de Janeiro, no lançamento de um livro, e depois a gente acabou indo pro shopping lá pra comer alguma coisa, no shopping lá da Barra. E aí tinha acabado de chegar um casal lá na praça de alimentação, eles estavam todos felizes os dois, porque eles estavam com uma sacolinha da Apple e eles tinham comprado um iPhone. E aí o rapaz todo feliz, né, entusiasmado lá, a moça tentando abrir a caixa. Quando eles abrem a caixa para tirar o celular, eles derrubam o celular no chão. Meu Deus. E o que acontece, gente? Eu vi a cena. E foi uma cena triste, viu? Porque na hora que eles pegaram o celular estava com a tela quebrada. Meu Deus. O celular zerado. E aí ficando super tristes, nossa, na hora ficando nervoso. A primeira reação é aquela explosão, né, de raiva. E depois uma frustração muito grande, porque a garantia não ia cobrir aquele problema, né? E depois acabaram saindo. E aí naquilo eu fiquei pensando, olha assim que coisa louca, né? Como que de um momento de muita alegria veio a frustração ali. Foi uma questão, um contraste muito grande. E aquilo foi uma observação, que você já consegue criar até uma crônica ali, né? Escrever uma crônica. Então assim, não é que vocês vão sair tão... Cuidado para ouvir a conversa alheia, tá, pessoal? Cuidado. Mas é bom você ficar atento. Nossa, como eu falei, quem mora em cidade grande, então São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, enfim, onde quer que esteja, um meio mais urbano, história não falta como observador. Né? Às vezes até o jeito de a pessoa andar. Ela tá manca ou tá, né, às vezes tá uma perna assim, mas o que aconteceu com essa pessoa? Por que a gente não consegue imaginar a história por trás daquilo? Será que ela foi pra guerra? Então a gente pode imaginar muitas histórias por trás de tudo que a gente enxerga, né? Então, pra gente resumir, a gente vai prestar atenção numa cena ou alguma coisa que chama a nossa atenção e a gente vai tentar imaginar uma história por trás daquilo, né? No seu caso da Apple, por que aquele casal estava tão feliz? Será que eles pagaram em 12 vezes o celular? Eles vão ter que pagar aquilo em 12 vezes com o celular quebrado. Por um ano eles não vão poder usar e não vão poder comprar o celular outro celular porque o salário só dava para pagar aquele celular. Como que vai ser aquilo? Então dá para imaginar um monte de coisa. Então essa nossa observação a gente vai levar para ao longo da nossa vida todinha. Então essas dicas que a gente dá aqui são dicas cumulativas. E essa parte de observação a gente colocou justamente na primeira porque vai ser a ferramenta mais importante que vocês vão construir, tá? Então isso você vai construindo aos poucos, você vai descobrir a melhor forma que funciona para você fazer essas anotações e depois o que você faz com essas anotações para você passar para outro lugar, tá? Então a primeira observação que a gente listou aqui é a observação interna. O que é a observação interna? A gente vai reparar nos nossos sentimentos, na forma como a gente está se sentindo hoje. Por que a gente acordou meio frustrado, meio chateado? Eu acordei no horário certo, o sol está brilhando, mas por que eu não estou me sentindo legal? Será que foi alguma coisa que eu comi à noite? Será que teve um sonho ruim? Então, como a gente está começando o curso, a primeira observação seria a gente perceber qual que é a nossa expectativa em relação ao curso, né? Então, muitos de vocês a gente mandou um questionário para as pessoas responderem. Muitas pessoas se sentiram que estavam ansiosos, numa expectativa muito grande, né? Que ela estava tentando criar o hábito da escrita, mas ela não sabia como, né? Então é legal isso. Então você está com a expectativa por quê? Né? O que você espera desse curso? O que você quer atingir? Né? Como que a gente pode ajudar vocês? Legal, né? Muito bom. Essa é a primeira observação, né? Que é a observação interna. Então a gente vai meio que se tornar praticamente um psicólogo,
Uhum. Não é? Sim. Não tem grandes escritores que a gente fala, meu, esse cara é um psicólogo. Se você lê Dom Casmurro, a gente entra na mente, não sei se doentia do Bentinho, mas é uma psicologia humana pura aquilo ali. O Triste Fim de Policarpo Quaresma também, né? Exatamente. Porque é uma narrativa em primeira pessoa ali. Sim. E ele começa já narrando a própria morte. Então... Exatamente. Então a segunda observação, como a gente já falou um pouco aqui, como a gente vai prestar atenção ao tudo que está em nossa volta, a segunda possibilidade é a observação do mundo, né? Então a gente vai sair um pouco de dentro da gente e vai observar o mundo. Como o Roger falou, a gente pode sentar no banco da praça e encontrar um monte de histórias ali, né? Uma vez eu estava sentado numa praça de uma cidade pequena, perto de onde minha tia mora, e tinha um senhor que ficava olhando pro lado, assim, a cabeça dele parecia um ventilador, né? Aí imagina, esse senhor é um ventilador, então ele fica captando as histórias das pessoas, assim, ó. Ele não mexia o corpo, era só a cabeça que movimentava. Então a gente começa a enxergar as pequenas coisas da vida de uma maneira diferente. Porque como nós precisamos escrever sempre, escrever todos os dias, a gente precisa encontrar história em qualquer lugar. Vai que você está sentado numa praça e encontra o Forrest Gump ali para contar a história. Então, ele senta do seu lado. Aí você vai se fechar? Não quero você do meu lado. Né? Então, por exemplo, nos livros do Sherlock Holmes, bastava uma gota de sangue ou às vezes uma pisada mais profunda no barro, por exemplo, que ele já conseguia enxergar uma história por trás daquilo ali. Sim. Era só um pontinho. Então, o nosso papel aqui é encontrar histórias em qualquer lugar. É verdade. Então essa é a observação do mundo. Muito legal mesmo. Então é importante que essa escrita ela seja o mais natural possível, tá? Tanto das observações internas quanto do mundo, a gente vai sentar e escrever sem editar, certo? Então isso é muito importante. A gente tem esses dois senhores dentro da nossa mente. Tem um escritor e a gente tem um editor. Presta atenção, gente, nessa parte, porque é muito importante. Quando você estiver escrevendo, você demite o editor, tá? Você deixa ele numa salinha escura e escreve, tá? Não edita, não corrige, não veja se a palavra está fazendo sentido, se está concordando ou não. Não ficar julgando, né? Não julgue o seu texto, tá? Então se você está com dificuldade em encontrar a próxima ideia, vai escrevendo. Vai falar, eu tô com dificuldade, escreve isso, vai escrevendo. Não pare de escrever, que o cérebro, em pouco tempo, ele vai achar um jeito de encaixar as coisas. Tá? E depois você traz o editor quando você for fazer a revisão, né? Quando você for reler o seu texto. É verdade. Tá bom? Essa dica é muito importante, eu já vi ela várias vezes, inclusive a própria Sônia Belluto falava, né? Que a gente tem... Ela falava de vários facetas, né, dentro da gente como escritor. E uma delas é o escritor, outra é o editor. Então, saber separar é muito importante, né, para você não travar. Uma dica legal aqui, só para a gente complementar essa parte aqui da observação do mundo, é o seguinte: se você está numa cidade pacata, não está acontecendo muita coisa interessante, tenta imaginar um lado sombrio dessas pessoas. Se você tem uma outra pessoa sentada no banco da praça, será que aquela pessoa não é um assassino, ou é um sequestrador? Mas tem uma coisa importante aqui, é tudo ficção, tá? Você não vai chamar a polícia porque você acha que o cara ali é um sequestrador, tá? Mas é só a questão de você imaginar uma coisa mais por trás, por baixo da superfície ali. Tem uma casa numa rua aqui da cidade, quando eu passo sempre, eu acho que essa casa foi demolida recentemente, mas ela era uma casa fantasmagórica. Você olhava pra ela, você via, nossa, parecia uma casa de filme de terror, né? Então dava pra criar muitas histórias assim da rua. É muito divertido fazer isso. Com o tempo a gente vai criando esse hábito e você começa a dar risada sozinho. Você tá assim, tem uma história muito engraçada sobre essa pessoa aqui, imagina se ela fosse assim, tal. E é isso que a gente quer, né? Esse vislumbre com o mundo. Você começa a enxergar o mundo com olhos curiosos, né? Como se fosse uma criança, você está chegando agora ao mundo. Legal, então você começa a mudar a sua percepção e ficar mais curioso com a história das outras pessoas. A terceira forma da gente encontrar ideia sobre o que escrever são notícias. Então, notícias. Então, imagine o seguinte, a gente vai entrar, por exemplo, num portal grande ou num jornal que você gosta de
de acessar. E a gente vai guardar e separar as notícias inusitadas. Né? Então, por exemplo, um recorde estranho, por exemplo, que aconteceu no mundo. Uma notícia que não seja natural, que é uma notícia que a gente não veja todos os dias. Então, por exemplo, alguém viveu embaixo da terra por 30 anos. Nossa, eu vi uma notícia esses dias que eu fiquei impressionado sobre um local que eles encontraram de cristais, que é um local que ele é até muito perigoso, porque é uma caverna, maravilhoso, assim, os cristais ali. Parece a cena do filme do Super-Homem, daquele filme dos anos 70, né? Nossa, aqueles cristais brancos, transparentes, e um local extremamente quente e úmido, que é até perigoso da pessoa poder desmaiar ou até falecer se ela ficar naquele local sem um equipamento adequado, porque ele é quente. Mas ele mostrando a beleza e ao mesmo tempo o mistério de onde veio esses cristais, como eles se formaram ali. Olha que cenário maravilhoso para uma história. Ou mesmo aquele OVNI, né, que não foi detectado, que a NASA soltou esses dias, que tem várias pesquisas de OVNIs, né, que é objetos voadores não identificados no oceano, enfim. Dá para criar N histórias com notícias que são notícias tão fantásticas que realmente parece que você estava vendo uma fantasia, uma ficção. Exatamente. A gente vai criar o hábito de guardar essas notícias inusitadas, entrevistas, matérias interessantes, algum evento histórico que chama a nossa atenção que talvez a gente não sabia. Né? Então é importante a gente consumir arte, pintura, desenho, música clássica, visitas online em museus. Aí hoje é possível você visitar os grandes museus do mundo pelo computador. Então a gente está alimentando a nossa mente com coisa boa. Então vai chegar um momento que a nossa própria mente sozinha vai linkar várias histórias. Então hoje você lê uma notícia sobre os cristais, amanhã você lê sobre um cara, por exemplo, que não respira direito só com, sei lá, com um cilindro de oxigênio. Esse cara cai nesse buraco lá. E aí? Pode ter uma história? Sim. E aí como que esse cara sobrevive lá dentro? É você se tornar um verdadeiro garimpeiro, né? Exato. Um garimpeiro de informações. Isso. Legal. Então, por exemplo, no computador, você pode criar uma pastinha no seu computador e você vai guardando essas matérias lá dentro. Legal. E você vai lendo. Então a gente está enchendo a nossa cabeça com coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o Google News, que é um serviço do próprio Google, você acessa lá e ele separa as notícias por temas. Então, tecnologia, agronegócio, política, por exemplo. Então você vai separando e o que chamar a sua atenção, você lê, você guarda depois, vai interessante isso aqui. Você não precisa usar de imediato, né? Você pode separar depois. O Pinterest é legal também. Nossa, incrível. Tem coisas do mundo inteiro lá. A parte criativa, inclusive. Você entra lá, às vezes você perde 2 horas lá olhando as coisas. Então a gente vai fazer um exercício rapidinho com vocês aqui. Vocês olhem essa imagem aí na tela que a gente vai colocar, o editor vai colocar aí. Então o que acontece? O que essa cena conta pra gente? Quem que é esse casal? O que está acontecendo ali? Por que ela tá... Será que ela está brigando? Vamos imaginar o que se é namorado, ou se é o marido, se eles são casados mesmo, ou se só moram juntos, e se eles têm filho ou não têm. Vamos imaginar qual que é essa cena, o que essa cena está contando para vocês, o que aconteceu antes. Né? Então vamos imaginar um estilo, agora a gente imagina um ambiente. Tá tocando uma música, que tipo de música está tocando, né? Como que está o céu, né? Tá chovendo, não tá? Eles estavam para sair de casa. Então a gente vai imaginar essa situação. Legal. Tá bom? Então vocês dão uma pausa nesse vídeo, nessa foto, e vocês imaginem, tá bom? Assim que vocês imaginarem, vocês sentam e escrevam a cena que vocês enxergaram, o que está por trás disso aí, e manda pra gente pra gente ler, tá bom? A imaginação solta, tudo bem? Então a história, quando a gente escreve, ela precisa ser divertida pra gente, né? Por mais que seja um processo que possa ser trabalhoso às vezes, principalmente nos dias que você tá cansado, você não tá a fim de escrever, ele precisa ser um processo divertido. Então, essas dicas que a gente dá de observação, ela serve para isso, né? Por mais que às vezes a gente possa imaginar uma cena que
não seja muito agradável, como nessa cena que a gente deu para vocês aí do casal, né, que parece estar em discussão. Isso eu vou deixar com vocês para vocês decidirem, tá? É um processo que precisa ser divertido, porque ele precisa ser interessante para quem está lendo também, tá bom? Então a gente vai deixar um exercício para vocês aqui para a próxima aula, tá? Então, como eu disse, é um processo cumulativo. Então a gente vai dar um exercício para vocês hoje e vocês vão fazer ao longo de uma semana, que a gente vai usar esse exercício na próxima aula, tá? Então daqui 7 dias. Então o que é o nosso exercício? A gente vai escolher, vocês vão escolher pelo menos 5 tópicos, tá? Dessa lista que a gente passou para vocês, tá? Então, uma observação interna, uma observação que vocês fizeram do mundo, né? Alguma cena que vocês viram de diferente, uma matéria no jornal, uma notícia que vocês acharam diferente. Então, 5 tópicos. Vocês vão escrever entre 100 e 150 palavras de cada um desses tópicos, tá bom? Então, é importante que sejam tópicos diferentes. Se você tiver uma outra lista ou tiver a fim de escrever sobre outras coisas, também pode escrever. Fiquem à vontade sobre isso, mas precisam ser 5 tópicos diferentes, tá bom? Aí vocês guardem isso e na semana que vem a gente usa essas 5 pequenos trechos de uma maneira inusitada. Legal, muito bom. E, gente, vale lembrar que se você acompanhar as aulas, todas as nossas aulas, as 5 aulas, fizer os exercícios das apostilas, acompanhar mesmo com a gente aqui, quando você tiver o seu texto, todo mundo vai ter o seu texto final escrito. E nós vamos escolher os melhores textos e vamos publicar, tá? Exatamente. Lembrando que aqui, ó, por exemplo, eu tô com uma antologia da Lura aqui em mãos. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Essa aqui também, ó, o Canto dos Contos, também tivemos um lançamento recentemente desse livro, organizado pelo Daniel Moraes, esse também de Natal. E o que? A gente junta aqui um compilado de vários escritores e escritoras, né, que escreveram seus contos. A gente tem a antologia, né? A antologia significa compilado. Então, nós temos uma coletânea de ficção, de contos, temos coletânea de poesias. Nós queremos também ter futuramente coletânea de crônicas. E, enfim, você vai poder participar e ter o seu texto publicado, né? E isso tudo, gente, gratuitamente, tá? Dentro do nosso curso. Então, por isso que é importante você acompanhar as aulas, né? Porque somente assim você vai ter a chance de ter o seu texto publicado pela Lura Editorial. E uma coisa importante, só quem tiver inscrito lá no cursos.luraeditorial.com.br vai poder participar, hein? É verdade, é isso mesmo. Então, se você está no YouTube, corre lá, porque você vai ter uma chance de ter um texto seu publicado gratuitamente. É isso aí, gente. Muito legal. Além de você sair com 15 mil palavras escritas e quem sabe até mais, né? Você vai ter também o seu texto publicado. Então, gente, lembrando que é muito importante você escrever todo dia e publicar todos os dias que você está escrevendo, marcar a Lura, hashtag #MoldeBrasil, hashtag #MoldeOn, que você está ligado, e marque também a Lura, hashtag Lura Editorial, que é a nossa editora, que está também por trás, a mantenedora aqui da jornada desse movimento. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, por acompanhar essa aula. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço. E acompanhe a gente na aula 2, hein? Fique ligado. Tá todo mundo escrevendo, hein, pessoal? Valeu. Tchau, até a próxima. Tchau.